Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E nessa aula de hoje, como já dá para ver aqui pela nossa tela inicial, nós iremos resolver exercícios referentes ao assunto de MMC, mínimo múltiplo comum. Você que acompanha o canal já deve ter visto que aqui no canal tem uma aula de MMC, tá? E agora nós iremos fazer essa aula somente com resolução de exercício. Então você vai fazer Enem, provas de institutos federais, concursos. Essa aula é especial para você, tá? Porque sempre esse assunto de MMC tá ali caindo uma questão ou outra. E é importante que você identifique quando uma questão é relacionada a MMC. E é isso que nós iremos fazer na aula de hoje. E obviamente, como eu falei, tem aula aqui no canal. Se você caiu aqui de paraquedas, não conhece bem o assunto, você primeiro precisa assistir essa aula aí de MMC. O link está fixado aqui no card, tá, desse vídeo. Então assista essa aula para depois vir resolver os exercícios, tá bom? Se você já está dominando o assunto, você já está no lugar certo, tá bom? Antes de a gente começar a resolução, deixa eu te fazer um pedido bem rápido. Eu preciso de cada um de vocês que está aí do outro lado da tela para com que esse canal cresça e chegue a cada vez mais pessoas. E para isso, você precisa unicamente deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma aula. Dessa forma, os vídeos vão chegar a cada vez mais pessoas. E aí a gente combina aqui uma coisa: se você não gostar da aula, lá no fim, você tira o seu like, você tira a sua inscrição. Estamos combinados? Vamos lá? Já enrolei demais, né? Ó. Então, essa primeira questão da UPE, ela diz o seguinte: Rodrigo estava observando o pisca-pisca do enfeite natalino de sua casa. Aí ele diz assim: ele é composto por lâmpadas nas cores amarelo, azul, verde e vermelho. Rodrigo notou que as lâmpadas amarelas acendem a cada 45 segundos. Vamos logo destacando essas coisinhas aqui que deve ser importante. As lâmpadas verdes a cada 60. As azuis a cada 27 segundos, enquanto que as vermelhas só acendem quando as lâmpadas das outras cores estão acesas ao mesmo tempo. Essa palavrinha ao mesmo tempo eu vou destacar com uma coisinha diferente. Beleza. De quantos em quantos minutos as lâmpadas vermelhas acendem? Gente, olha aqui uma coisa dessa questão aqui, que toda questão de quando fala de múltiplos ou MMC, tá? Elas têm essa característica, que é trazer algo que está ali de forma cíclica, né? Durante, assim, vamos dizer assim, um certo período. Por exemplo, só para vocês possam entender o que eu quero dizer. As lâmpadas amarelas acendem de 45 em 45. Então vamos supor aqui, em um período de tempo zero, aqui a gente vai ligar o nosso pisca-pisca em 0 segundos, né, que é exatamente o start ali da coisa. Puf! O start da coisa, tá? Então, ó, passados 45 segundos, a lâmpada amarela vai acender, certo? Depois, quando passar mais 45 segundos, ou seja, depois de 90 segundos iniciais, essa reta aqui tá muito feia. Depois de 90 segundos que a gente iniciou nosso pisca-pisca, a lâmpada amarela voltará a acender, certo? Ó, 0, 45, 90. Depois vai passar mais 45. Depois, mais 45. Se vocês lembrarem lá da aula de múltiplos que tem aqui no canal, vou deixar ela fixada no card, da aula de MMC, você vai ver quando a gente trabalha com múltiplos, por exemplo, só para vocês possam entender o contexto dessa questão. Por exemplo, os múltiplos de 7. A gente está multiplicando 0 vezes 7, que dá 0. Depois 7 vezes 1, que dá 7. Depois vem 14, 21, 28 e assim sucessivamente. Vocês forem ver a lista, ela vai aumentando como? De 7 em 7. Os múltiplos de 3, por exemplo, vai aumentando como? De 3 em 3. Então é como aqui a questão do pisca-pisca, minha gente. Quando ele fala que a lâmpada amarela acende a cada 45 segundos. Então, entre 45 e 45,
ela vai acendendo. As lâmpadas verdes a cada 60, então, ó, de 60 em 60. As azuis de 27 em 27. E a vermelha quando as 3 acenderem juntas. E é aqui, nesse ao mesmo tempo, que vai entrar a ideia do MMC. Primeira ideia é o múltiplo, né, que é dessa ideia como eu falei, de 45, 45, 60, 60, 27, 27. O MMC, como a gente discutiu lá na aula de MMC, é a ideia do menor múltiplo comum a 2 ou mais valores, né. Então como ele fala aqui, ó, as vermelhas só acendem quando as outras estiverem acesas e ao mesmo tempo, então vai ser exatamente o quê? Quando é que a vermelha vai acender? Quando nós tivermos um múltiplo comum a essas 3 aí, tá? Qual é a primeira vez que ela vai acender? Exatamente o quê? A ideia do mínimo múltiplo comum, certinho? Aos pouquinhos, quando a gente for resolvendo as questões, vocês vão vendo que essas coisinhas que eu tô falando vão ficando cada vez mais claras, tá bom? É a primeira, minha gente, não vamos com calma, estamos resolvendo a primeira ainda. Então, para nós acharmos o tempo que essa vermelha aqui vai ser acesa, nós precisaremos fazer o MMC desses 3 valores aqui. Então, ó, como é que a gente aprendeu lá na aula de MMC? Vai ter assim, ó, 60, 45, 27. E aqui nós vamos dividindo por fatores primos, né? Então, vou dividir aqui por 2, e aqui vai aparecer, ó, 30. 45 por 2 não tem como, né? O 27, então a gente repete, certo? Novamente, vou dividir por 2 porque o 30 dá para dividir, né? Então, dividindo por 2 aqui vai dar 15. 45 e 27, como não dá para dividir, nós repetimos. Então, 45 vem para cá e o 27 para cá. Veja que não tem mais nenhum número par, então nós não iremos mais dividir por 2. Vou dividir por quanto? Por 3. Os 3 números dá para dividir por 3, então vamos dividir aqui por 3, ó. 15 para 3 dá 5, 45 por 3 vai dar 15, 27 dividido por 3 dá igual a 9. Novamente, vou dividir por 3, que tanto 15 como 9 divide por 3. E agora o que vai acontecer com esse 5? Repete. Então, 5 repete. 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. Veja, ainda dá para dividir por 3, né? Então, divido por 3. Aqui vai dar 1 e o restante repito. E agora, só é possível dividirmos por 5, né? E aí vai ficar todo mundo 1 e o nosso primeiro objetivo concluído. E o MMC, minha gente, como é que a gente faz? Como foi que a gente aprendeu? Basta nós efetuarmos, né? Esse produto aqui, né? Desses números aqui. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. E quando você efetuar esse produto, nós iremos encontrar aqui, minha gente, como MMC de 60, 45 e 27 o seguinte resultado: exatamente igual a 540, certo? É o MMC. Como é que a gente chega no 540? Efetuando esse produto. Façam esse produto aí, vocês vão ver que vai dar igual a 540. Agora vamos interpretar o resultado, tá? O que é o 540? Vamos lembrar lá do problema. 540 é o tempo que a lâmpada vermelha vai se acender, que é exatamente o próximo intervalo, né? O próximo não, no caso, o primeiro intervalo em que essas 3 lâmpadas vão acender juntas. E no momento que essas 3 lâmpadas acendem juntas, a vermelha vai se acender. Então veja, a cada 540 segundos, essa lâmpada vermelha vai se acender. Mas olha aqui o problema pede esse resultado em minutos. E aí, minha gente, é só fazer uma regrinha de 3 simples, ó. 1 minuto equivale a 60 segundos. E esses 540 segundos equivale a quanto tempo? Equivale a x, por exemplo. E aí você faz meio pelos extremos aqui, ó. 60x igual a 540. 60 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós teremos aqui x igual
a 540 dividido por 60. Esse zero simplifica com esse, 54 dividido para 6 dá igual a 9. Resumindo, a cada 9 minutos, as lâmpadas vermelhas se acendem. E aí, minha gente, eu volto lá para aquela discussão inicial que eu estava falando para que vocês entendam por que esse problema é um problema do MMC. Que é exatamente essa ideia como eu falei. A lâmpada vermelha acende quando? Quando as 3 lâmpadas estão acesas juntas. Quando é que elas vão estar juntas? No primeiro intervalo em que, vamos dizer assim, esses saltos aqui, eles vão se coincidir. E esses saltos têm com a ideia de quê? De múltiplos. E esse primeiro intervalo que os múltiplos coincidem é exatamente a ideia de quê? Do menor múltiplo comum a eles, certo? Então esse menor múltiplo comum a eles é exatamente o quê? Se refere ao tempo que a lâmpada vermelha se acende, certinho? É o primeiro problema, como eu falei para vocês, tá? Não se estressem, tem mais 3 para a gente fazer ainda, para que vocês possam entender bem esses problemas. Tenha calma, vamos para o próximo. O próximo problema, minha gente, é esse daí da FCC, que diz o seguinte: olha de novo a característica do problema, como ele já vai se assemelhando com o problema anterior, tá bom? Leia comigo. Os Jogos Pan-Americanos ocorrem de 4 em 4 anos. As eleições gerais na Índia ocorrem de 5 em 5 anos. E o Congresso Internacional de Transportes a Cabo ocorre de 6 em 6 anos. Se esses eventos aconteceram em 1999, qual é a próxima vez que os 3 eventos voltarão a ocorrer no mesmo ano? Gente, a questão, vamos dizer assim, né, é a mesma da outra, só mudou o contexto. Ao invés de eu estar falando de pisca-pisca, né, de tempo, né, do pisca-pisca lá acender e apagar, agora nós estamos falando de 3 eventos. Quais são eles? Os Jogos Pan-Americanos, né, como ele fala aqui no problema, que ocorrem de 4 em 4 anos. As eleições gerais na Índia, que ocorrem de 5 em 5 anos. E esse Congresso Internacional de Transportes, que ocorre de 6 em 6 anos. Olha aí de novo, minha gente, aquela ideia, como eu falei no problema anterior, dos múltiplos. Os Jogos Pan-Americanos, de 4 em 4, né? Então vai crescendo. De 4 em 4, de 4 em 4. As eleições na Índia, de 5 em 5. O Congresso, de 6 em 6. Então isso aí, minha gente, sempre que tiver esse negócio assim, ó, essa ideia desses saltos, né, da mesma maneira, né, 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6, você já está trabalhando com a ideia dos múltiplos. Já é o primeiro passo. Aí onde é que entra o mínimo múltiplo comum? Quando ele traz um negócio como esse aqui, ó. Qual é a próxima vez que esses 3 eventos voltarão a ocorrer no mesmo ano? Veja, ele falou que aconteceu em 99, né? Então, o próximo é quando esses valores aqui, né, os seus múltiplos, coincidirem, tá? E como ele quer o próximo, então tem que ser o menor. Essa menor coincidência, ou seja, menor múltiplo comum a esses 3 valores, tá? Para a gente saber depois de quantos anos essas 3 coisas vão acontecer ao mesmo tempo. E aí a gente pode fazer como nós fizemos anteriormente aqui, né? Só que eu vou fazer diferente, utilizando uma ideia que a gente fez lá na aula de MMC. Se você não entender o que eu vou fazer aqui, você vai ter que ir lá para a aula, tá? E o link tá no card. Como é que é? O 4, minha gente, nós podemos escrever ele assim, não é? Ó, 4 é igual a 2 vezes 2, que é 2 elevado a 2. O 5, ele já é primo, então não tem como escrever como um produto de fatores primos. Ele é 5, é primo e acabou. E o 6, ó, é 3 vezes 2, né? O que foi que eu fiz aqui? Escrevi cada número que nós temos lá, que nós pretendemos calcular o MMC, né? Como um produto de fatores primos. E aí, como é que a gente aprendeu lá na aula de MMC? Tendo a forma fatorada dos números, como a gente já tem aqui, basta pegar o quê? Os fatores primos comuns com maior expoente, que no caso aqui, exatamente, só tem um 2, né? Então, vou pegar aqui o 2 que tem o maior expoente, no caso esse daqui, que é o 2 elevado a 2, e os fatores primos não comuns também com maior expoente. Então, quem são os não comuns? O próprio 5 e o 3. Então, vou multiplicar
esses 3 fatores aí para obter o MMC de 4, 5 e 6. Daniel, eu acho mais complicado assim. Tudo bem, você pode utilizar essa outra ideia aqui. Para esse problema, essa maneira, ela torna um pouco mais fácil, tá? Se você tem dificuldade, novamente, tem que assistir a aula, que o link está no card, tá? Então, ó, 2 ao quadrado, 4 vezes 5 vezes 3. 4 vezes 5, 20 vezes 3, 60. O que é que esse 60 quer dizer? Quer dizer que depois de 60 anos, né, na verdade, a cada 60 anos, esses 3 eventos vão acontecer juntos. Vai acontecer os Jogos Pan-Americanos, vai acontecer as eleições na Índia, vai acontecer o Congresso dos Transportes, sempre de 60 e 60 anos. Se a última vez, né, que eles aconteceram juntos foi em 1999, a próxima, minha gente, basta a gente fazer o quê? 1999 mais 60, já que é o próximo ciclo, né, de 60 em 60. Então, ó, somando aqui nós teremos, ó, 9, 9 mais 6, 15, 5 vem 1, 9 mais 1 dá 10, 0 vem 1, 1 mais 1 vai dar 2. Ou seja, esses 3 eventos voltarão a acontecer juntos no ano de 2059. Bem tranquilo, né, minha gente? Eu acredito que a partir desse segundo problema, vocês já estão começando a identificar os padrões que estão dentro das questões quando trabalham a ideia de mínimo múltiplo comum. Sempre que tiver essa ideia, minha gente, né, desses intervalos cíclicos, né, como ele falou, 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6. E aí, quando ele quiser, a próxima coisa que esses intervalos vão acontecer da mesma maneira é a ideia de mínimo múltiplo comum. Tá começando a encaixar, né? Temos mais 2 para a gente resolver, ó. Então, você já começou a entender a ideia do problema? Então, vamos fazer aquela dinâmica que a gente sempre faz aqui no canal, que é o quê? Pause o vídeo, tente fazer. Depois vocês tentarem fazer, tentem mesmo, gente. Não fique só olhando para a questão e diz, não sei fazer. Tentem fazer, tá? Voltem um vídeo, olha como eu fiz as outras. Venha para cá de volta. E agora, eu venho com a resposta, tá bom? Então, ó. Um médico receitou 2 remédios a um paciente. Um para ser tomado a cada 12 horas e um outro a cada 15 horas. Gente, olha aqui, agora eu fico feliz, ó. A gente olha para um negócio desse que diz, ó, a cada 12, outra a cada 15. Então a gente já tem ideia aqui, ó, de múltiplos, certo? Aí agora vai entrar a ideia do mínimo múltiplo comum, no momento se em algum momento da questão ele falar, ó, quando é que é a próxima vez que essas duas coisas vão acontecer juntas? Sabe? Porque a gente já tem ideia de múltiplos, porque ele falou o quê? De 14 em 14, né? De 12 em 12, perdão, de 15 em 15, que é o intervalo dos remédios. Então as coisas estão melhorando para o nosso lado. Então, ó, olha a sequência do problema. Se às 14 horas, do dia 10 de outubro de 2000, o paciente tomou ambos os remédios, quando é que ele voltou a tomar eles dois juntos novamente? Minha gente, já tá dando para ver, né, os padrões em relações às outras questões. Para a gente poder identificar quando é que uma questão é sobre MMC, tá bom? Então, minha gente, a gente já sabe aí, ó, a questão é sobre MMC. Então vamos calcular, ó. Como? Vou utilizar o método da decomposição simultânea, tá? Que é o que a gente usou lá na primeira questão. Poderia ter usado, poderíamos usar isso daqui. Fica até mais fácil. Vamos fazer o seguinte, vou fugir um pouquinho do meu roteiro. Vou fazer dos 2 métodos, tá? Usando o método da decomposição simultânea e depois usando o método da questão 2, tá? Então, ó, MMC entre 15 e 12, né? Que é exatamente o intervalo lá dos remédios, né? 12 e 15. Então, ó, passa a barrinha, né? Então, ó, 15 e 12. Vamos dividir por quanto? Por 2, né? Ah, Daniel, 15 não dá. Então você faz o quê? Repete. Então, ó, 15 por 2 não dá, repetiu. 12 por 2 deu 6. Como 6 é pá, vou continuar dividindo por 2, né? O 15 repetindo, 6 para 2 dá 3. Já não dá mais por 2, então vou dividir por 3, né? 15 dividido por 3 dá 5. 3 dividido por 3 dá 1. E novamente agora eu vou dividir por 5, tá? Porque 5 só vai dar para dividir por 5, então vai ficar 1 e 1. E o MMC vai ser dado pelo produto, né, dessa galera aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 dá igual a 60, né? Então, de 60 em 60 horas, né? Já que é a ideia do 15 e do 12, né? 15 horas, 12 horas. Então, de 60 em 60 horas, nós iremos tomar esses 2 remédios
ao mesmo tempo, tá bom? Antes de a gente prosseguir para a resposta da questão, vamos resolver esse MMC pelo método da questão 12, da questão 2, né? Que é exatamente o quê? Você fatorar o 15 e o 12 utilizando a fatoração, né? Expressando ele como um produto de números primos. O 15 é 5 vezes 3 e o 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Ou resumindo isso daqui, 2 elevado a 2 vezes 3. E aí, como é que é o MMC por esse método? Você vai pegar os fatores primos comuns de maior expoente. Quem são os comuns? 3, né? Maior expoente, só tem o expoente 1, né? Aqui então vai ser o próprio 3. E os fatores não comuns também com maior expoente. Quem são os fatores não comuns? 5 e esse 2 aqui. Então vamos pegar eles, né, do jeito que estão aí, já que não tem ninguém aí para confrontar. E aí o MMC é o produto deles aqui, que também vai dar igual a 60. Qualquer um dos dois métodos, você vai achar o MMC de maneira tranquila, tá? E aí voltando para o problema. No problema ele fala que essa pessoa tomou esse remédio às 14 horas do dia 10 de outubro de 2000. Quando é que ela vai voltar a tomar? Minha gente, vamos parar aqui para pensar. Um dia tem 24 horas, né? 2 dias já vão ter 48. Espera aí. Dentro desses 60, dentro dessas 60 horas, vamos aqui comigo. Dentro dessas 60 horas, gaguejei agora. Nós teremos aqui 2 dias, né, que equivalem a 48 horas. Veja, quanto é que falta de 48 para chegar em 60? Faltam 12 horas. Então, nós teremos 2 dias mais 12 horas, certo? Então, ó, depois de 2 dias, ou seja, 2 dias seria o quê? 12 de outubro, ainda às 14 horas. Só que ainda tem que vai passar mais 12 horas para completar as 60. Então, passando mais 12 horas, então vamos se situar. Estamos no dia 12, às 14 horas, passando mais 12 horas, vamos chegar no dia 13, às 2 horas da manhã, que é exatamente o outro horário que essa pessoa vai tomar esses 2 remédios ao mesmo tempo, tá bom? Depois, quando é que ele vai tomar de novo ao mesmo tempo? Depois que passar mais 60 horas. E aí já é um outro dia, certinho? Quem fez antecipadamente acertou? Se acertou, ótimo. Se não acertou, sem problemas. Matemática também é feita de erros, tá bom? Então, olha onde vocês erraram, tá? Para vocês poderem consertar, tá bom? E o nosso último problema é esse daí da VUNESP. Novamente, convido vocês a pausarem o vídeo, tentem fazer matemática é prática, tá? Então tentem fazer, porque agora eu vou trazer a resposta. Ele diz o seguinte: 2 sinais de trânsito, eles fecham ao mesmo tempo, mas enquanto um deles permanece 10 segundos fechado e 40 segundos aberto, o outro permanece os mesmos 10 segundos fechados, porém fica 50 segundos abertos. Qual é o número mínimo de minutos necessários a partir daquele instante para que os dois sinais voltem a fechar juntos outra vez? Veja, gente, novamente vai ter um ciclo ali, né, na questão da abertura e do fechamento dos semáforos. E novamente, ele quer o próximo ciclo em que eles dois vão fechar juntos, né? Fechar, né? Fechar juntos, como eles falam aqui. Aí vamos entender aqui o problema, ó. O primeiro semáforo é 10 segundos fechado e 40 segundos abertos. Gente, pensa aqui comigo, ó. O sinal aqui fechou. Fechou, acabou de fechar. Fechou. Então ele vai ficar, ó, 10 segundos fechados. Depois, 40 segundos abertos. Passou esses 40 segundos, fecha, esse ciclo volta. 10 fechado, 40 aberto, fecha. 10, 40, fecha. Ou seja, quanto é o tempo do ciclo desse semáforo? 50 segundos, né? Então vamos dizer assim, o primeiro semáforo, ele tem um ciclo de 50 segundos. Só para que a gente possa entender. Então isso quer dizer o quê, ó? Que a cada 50 segundos aquele semáforo fecha, né, ó? Como eu falei, ó. Fechou? Aí, ó, 10 segundos fechados. Aí abriu e aí fechou. Então a cada 50 segundos aquele semáforo vai fechar, né? Então, a partir do momento que ele fechou, ele só vai voltar a fechar depois de 50 segundos. Certo? Compreendido? E o outro, Daniel?
O outro, ó, o ciclo é 10 fechados, 50 abertos, então ele sempre vai fechar a cada 60 segundos, né? Fechou, aí ele vai fazer o ciclo dele fechado, vai abrir e vai voltar a fechar depois de 60 segundos. Então o ciclo dele é de 60 segundos, tá? Então entendam esses valores, o que é o 50 e o que é o 60. Exatamente o ciclo do semáforo, tá? O tempo que ele vai levar para fechar. Então, ó, fechou agora, ele só vai voltar a fechar depois de 50 segundos, certo? O outro, fechou, só vai voltar a fechar depois que passar 60 segundos. Obviamente, dentro desses 60 vai ter aquele período, vai estar fechado, abrir, fechar de novo, tá? Então, quando é que esses dois semáforos vão voltar a fechar juntos outra vez? Aí, novamente, minha gente, a ideia do MMC entre 50 e 60. Vamos fazer aqui de lado, ó. 50 e 60. E perceba, ele fala aqui, ó, que esse tempo é em minutos, né? Nós iremos achar um resultado em segundos, já que o nosso ciclo aqui está em segundos, tá? Então vai ficar assim, ó. 50 e 60 posso dividir por 2. Vamos rapidex, dá 25 e 30. Por 2 aqui dá 25 e aqui dá 15. Aí já não dá mais por 2, não tem pares, né? Dá por 3, por conta do 15. E aí o 25 você vai repetindo, né? Vai dar 25 aqui, 5. E agora vai por 5, que vai dar 5 e 1. E por 5 novamente, que vai dar 1 e 1. Certinho? Beleza, minha gente. E agora o MMC vai ser dado como? Pelo produto, ó, dessa galera aqui, ó. Então como é que a gente vai efetuar esse produto? Assim, ó. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 5 que dá 10. 10 vezes 10, 100. E 100 vezes 3 dá exatamente 300 segundos. Então, sempre a cada 300 segundos, esses dois semáforos vão fechar juntos. Vão fechar juntos, tá? E esses 300 segundos equivalem a quantos minutos? Então, a gente faz o quê? Regrinha de 3, ó. Novamente, a gente já fez lá em cima, né? Acho que não vai nem precisar repetir, ó. A gente precisou transformar, ó, lá na primeira questão, não foi? Ó, de segundos para minutos, que foi que a gente fez? Dividir por 60, né? Então já vamos fazer isso direto aqui nessa outra questão. Dividir por 60, tá? Na dúvida, arma a regrinha de 3, tá? Então 300 dividido para 60 vai ficar como, ó? Esse 0 vai com esse. 30 dividido por 6 é igual a 5 minutos. Então, sempre a cada 5 minutos, esses semáforos vão fechar juntos. Beleza, minha gente? Tranquilo? Resposta aí, letra C. Minha gente, tudo tranquilo? Deu para exercitar 10 o assunto na DMMC? Então, minha gente, se vocês gostaram dessa aula, deixa um teu like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma aula. Gente, são coisinhas que para vocês parecem muito simples, mas são coisas que ajudam esse canal a crescer e os meus vídeos, essas aulas, chegarem a cada vez mais pessoas, beleza? E para isso você também pode ajudar compartilhando essa aula. Vai lá no grupo da sua sala de aula, lá no grupo da família, lá nos seus grupos aí, nas suas redes sociais e compartilha essa aula. Combinado? Posso contar com vocês? Então, minha gente, a gente se encontra numa próxima aula. Valeu, galera!